Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Estamos começando mais uma semana com Café com Deus. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando a palavra de Deus. Nós nos alimentamos fisicamente e agora nós iremos nos alimentar espiritualmente. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa semana soluções de conflitos familiares à luz das Sagradas Escrituras. O que a Bíblia nos ensina irá nos mostrar com relação a soluções para nós resolvermos os conflitos dentro do nosso lar. À luz das Sagradas Escrituras, no texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 16, assim diz a palavra de Deus: Fazei tudo sem murmurações e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. O texto é muito claro quando ele nos orienta a posição que nós devemos tomar diante das adversidades. A partir do momento que o pecado adentrou no mundo, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, passou a ser na contramão de Deus. Tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que nós agimos, se não for por intermédio e uma intervenção do Espírito Santo de Deus nos movendo, nos conduzindo, nos direcionando, a nossa natureza pecaminosa, ela nos induz a pensarmos e agirmos sempre proveniente à nossa própria vontade, a nossa própria vontade carnal. Passamos sempre a agir em conformidade com a nossa vontade e não agimos em conformidade com a vontade de Deus. E dentro da família, se nós pensarmos dessa forma e agirmos dessa forma, nós nunca teremos um relacionamento saudável, porque sempre irá ter aqueles conflitos de pensamentos. Cada um começa a pensar de uma maneira, cada um quer agir da sua maneira e não se chega a um denominador comum. E sendo assim, as divergências, os conflitos, as intervenções irão crescer a cada dia. Mas o que as Sagradas Escrituras nos ensinam? O que a Bíblia nos ensina? Toda família, em um determinado momento, ela irá enfrentar algum conflito interno. Esses conflitos podem variar de intensidade e de circunstâncias, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos agir de maneira coerente. O primeiro ensinamento que a palavra de Deus nos diz para nós resolvermos esses conflitos é aprender a ponderar diante das circunstâncias. Pense, reflita antes de você tomar qualquer decisão. Evite discussões insensatas, ouça mais e fale menos. Tome as decisões mediante a direção do Espírito Santo de Deus e, consequentemente, esses conflitos, essas divergências serão solucionadas à luz da palavra de Deus. A Bíblia nos orienta que nós devemos agir sempre em conformidade com aquilo que Deus tem preparado e aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Se nós começarmos a pensar em agir sempre em conformidade com a nossa vontade, de uma maneira impulsiva, com certeza esses conflitos não serão sanados e não serão resolvidos. E, consequentemente, aquela intimidade, aquele local que você se sente bem, aquele momento maravilhoso que é desfrutar da presença dos nossos familiares e continuarmos crescendo como família, como povo de propriedade exclusiva de Deus, você estará privado. Não é isso que Deus quer por você. Não é isso que Deus nos ensina. Essa semana, ao longo da semana, nós iremos cada dia trabalhar um exercício para você executar e fazer dentro da sua casa para que você possa solucionar esses conflitos à luz da palavra de Deus. Eu gostaria de orar pela sua família neste momento. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, fale conosco. Nos dê a tua sabedoria para que possamos conduzir os nossos familiares, a nossa família, à luz das Sagradas Escrituras. Temos vivido, ó Deus, dias difíceis, dias complicados, conturbados, mas o Espírito Santo do Senhor nos fortalece, nos direciona e nos conduz a passos verdejantes. Continue falando conosco, nos dando sabedoria e entendimento para firmarmos cada dia mais os nossos passos em Cristo Jesus. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã com o próximo Café com Deus. Deus abençoe você grandemente.